Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Eu quero aqui, em nome da Bra Software, dar as boas-vindas a todos, sempre agradecendo muito pela participação de vocês, dessa vez num formato diferente, a gente que sempre traz, né, o modelo em live. Dessa vez, um público mais seleto, reduzido, a gente quis trazer a experiência de reunião. A gente sempre comenta, eu queria dividir aqui com vocês os nossos canais digitais, para que vocês nos acompanhem. Fica aqui o convite para que vocês nos sigam, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. A gente tem divulgado muito das nossas lives e todo o nosso portfólio de soluções, como a gente tem se posicionado no mercado. Então, fica aqui, para quem ainda não segue a Bra Software, o convite para que vocês também nos acompanhem por aqui. Eu gosto de lembrar que toda live que a gente entrega, a gente faz essa gravação e depois vai disponibilizar para vocês através do nosso time de marketing, com o link para que vocês possam baixar, assistir, compartilhar com outras pessoas do time que não tiveram a oportunidade de participar. Embora aqui a ideia, pessoal, é uma integração mesmo, uma interação, para que vocês, nesse formato reunião, possam, junto com a gente, abrir o microfone, abrir a câmera se quiserem, fiquem extremamente confortáveis. A gente vai ter aqui o time da Bra Software de especialistas, liderado pelo Reinaldo Roxo, junto com o seu time de especialistas, para poder trazer e compartilhar um conteúdo interessante para vocês, de Analytics, também de Synapse. Então, a ideia é proporcionar um pouquinho, né, da degustação da plataforma junto com vocês. Eu estou vendo o Reinaldo aqui, eu já quero trazer o Reinaldo para esse do it. Reinaldo, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Né, a gente aqui já com o pessoal conectado. Super bem-vindo, Reinaldo. O que você trouxe hoje para a gente para compartilhar aqui com o pessoal? Me parece também que teve uma ação especial, né? Você vai comentar junto com o nosso time de marketing. Me parece que uma ação na Shed, mas eu não vou dar spoiler, não. Passo aqui a palavra para você. Bem-vindo, Reinaldo. Obrigado aí pela atenção. Pessoal, boa tarde, até daqui a pouquinho. Obrigado, Fabi. Bom, primeiramente, boa tarde para todos que estão aqui conosco hoje. Realmente, como o Fabi bem comentou, essa é uma ação especial, preparada com muito carinho pelo nosso time do marketing, pelo nosso time de especialistas presente aqui. Então, realmente, Fabi, isso aqui a gente está num formato de reunião, não num formato de live, justamente para proporcionar uma melhor interação entre nós aqui, né? Então, por ser uma ação específica de Analytics, por ter uma solução tão recente que nós vamos abordar aqui hoje, é muito interessante que a gente consiga interagir. Então, aproveitando esse gancho, vale destacar também, eu queria até, depois que vocês confirmem pelo chat, ou quem quiser abrir o microfone, fica à vontade, essa ação, ela contava com uma ação física também, e vocês devem ter recebido já um kit de defumados artesanais enviados pela Shed. Então, esse é um carinho aí do nosso time de marketing para com todos vocês. E se deu tudo certo, vocês sinalizem para nós aqui, tá bom? Sem muitas delongas aqui, eu vou convidar para falar com a gente, até antes de eu convidar o Maurício para conversar com a gente aqui hoje, vale a pena destacar que além do Maurício, a gente está aqui com o Eduardo também. Então, nós somos o time de Business Application e Data and AI da Bra Software. O Maurício aqui, ele representa todas as soluções de dados e analytics da plataforma Microsoft, aqui na Bra Software, e é justamente com ele que a gente vai passar a maior parte do tempo aqui nessa tarde. Enquanto o Eduardo, ele representa as soluções de Business Applications. São aquelas soluções de negócio, Microsoft também, muito pautado pelo Dynamics e pela Power Platform, exceto o Power BI. Então, se tiver alguma demanda específica, eu vou falar sobre Power Automate, Power Apps, Power Virtual Agents, ou se não, o próprio Dynamics, a gente vai acabar falando com o Eduardo mesmo. E quando o assunto for Analytics, for dados ou Power BI, a gente vai conversar com o Maurício, que já está aqui com a câmera aberta com a gente. Então, eu vou aproveitar e já vou chamar o Maurício aqui e falar, Mal, o que você trouxe para mostrar para nós hoje, como é que a gente vai evoluir nesse tema tão importante na atualidade. Legal, Roxo, obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria só de estender, até antes de roubar a tela aqui, que eu já vou compartilhar, só reforçar aí o convite, assim como o Fabi já falou, para seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu vou subir já aqui uma apresentaçãozinha,
basicamente para a gente poder discutir sobre ela e trocar algumas informações. Me confirmem, por favor, se vocês estiverem vendo minha tela. Estamos vendo aqui, Sim. Mauricião. Ah, legal, obrigado. A partir de agora, pessoal, eu estou no modo apresentador, então eu vou contar bastante com a ajuda aí do time que o Roxo já apresentou, porque possivelmente eu não veja, mas por favor, fiquem à vontade para qualquer momento se surgir dúvida, tiver qualquer ponto aí que queira acrescentar. Como o Fabi também falou já da introdução, é um bate-papo, né? O formato é de uma reunião, justamente para que a gente possa trocar ideias aí, e aí a gente conta bastante com a participação de vocês, tá bom? Então vamos lá. Poxa, eu não sei se tem mais alguma coisa que você ia complementar. Desculpa, eu acabei já roubando a tela aqui e comecei a falar. Não, a ideia é essa mesmo. Legal. Pode seguir. Vamos lá, pessoal. Basicamente, a gente vai abordar algumas sessões aqui, como eu disse, né, em formato de bate-papo. E eu diria que a gente vai falar, dá para basear, né, essa conversa aí em cima dos seguintes tópicos, né? Qual o poder da análise, o que ele pode fazer por uma empresa, como a nuvem, né, pode permitir melhores insights e que a gente possa evoluir aí com as análises, atenção, eu diria, inerente à abordagem tradicional aí de análise de dados, e qual é a nossa, ou pelo menos é uma das soluções, né, o que a gente entende como solução ideal para solucionar esses possíveis problemas, né, o que a gente entende como um estado final aí, pensando em análise. Então, pensando já em dados, né, em como, aí já entrando na nossa apresentação, de acordo com alguns estudos realizados, a gente tinha em 2020, né, foram considerados aí 44 zettabytes, aí o Roxo até se quiser me ajudar a gente discutir um pouquinho sobre isso antes sobre a unidade de medida até, né, pelo volume de dados, né, o quanto acrescentou para a gente, se para alguém não for tão claro como não era para mim, um zettabyte equivale a 1 milhão de petabytes, é isso, Roxo? Para a gente ter o dimensionamento. Enfim, e baseado nesse slide, o que a gente consegue, tem a perspectiva é que em até 2025 a gente deva crescer em até 4 vezes, né, aumentando aí esse volume de dados para aproximadamente 175 zettabytes. E qual que é um grande desafio que a gente vai encontrar aqui? Considera, por exemplo, que esse volume, né, que é maior, cada vez é maior o volume de dados, e que a análise, enfim, a indústria espera poder fazer, né, poder analisar isso, né? As indústrias, as empresas esperam poder contar com uma análise cada vez analisar mais dados e obter maiores insights. Por outro lado, isso, conforme a gente pode ver nesse próprio slide, o que vem acontecendo é o contrário, né? Enquanto os dados crescem aproximadamente 400%, menos de 30% deles são analisados. Então, o que é como que a gente chega aí na questão dessa análise? Embora a gente tenha essa expectativa e gostaria de conseguir analisar mais dados, tratar melhor os nossos dados, seguindo com a propensão, né, a propensão de crescimento dos dados e dos dados que são analisados, seguindo dessa maneira, a gente chegaria lá em 2025 com cerca de 27% dos dados analisados, né? Ao invés de aumentar, a gente tem diminuído, ou seja, a proporção que a gente analisa dados é muito menor do que o volume que os dados crescem. E aí eu diria que, né, como é que a gente pode pensar em analytics, inteligência artificial, como é que eles podem, por que para alguns principais líderes aí, inclusive de uma pesquisa encomendada pela revista Fortune 1000, e o que hoje a gente tem os tomadores de decisão, na verdade, muitos esperam que poderiam fazer, como eu disse, né, poderiam ter resultados melhores dos dados, mas na verdade hoje o problema é que muitos dos dados não são compreendidos. A gente tem, né, como eu falei, baseado nessa pesquisa, os principais tomadores de decisão informaram, 80% pelo menos informaram que ainda lutam para aprimorar os seus insights, né, de forma que eles possam realmente extrair, tomar decisões baseadas, né, nos dados, e 55% deles ainda culpam os silos de dados e problemas de gerenciamento como os principais obstáculos, né? Eu diria que a gente pode, até considerando que na medida que os dados crescem e a gente consegue analisar um volume menor,
boa parte desses dados acabam na interpretação desses tomadores de decisão. Boa parte desses dados, eles acabam sendo ignorados, acabam sendo desviados, não são dimensionados da maneira correta, ou até trabalhados, enfim, visualizados, né, expostos da maneira que realmente poderia ajudar a tomar melhores decisões. Além disso, 50% desses mesmos tomadores de decisão admitem que não tratam os dados como um ativo de negócios, né? Não porque eles não achem que seria importante, mas porque simplesmente não tem a capacidade de processamento para chegar, né, nesse nível de maturidade. E aí, eu diria que parte do problema subjacente tem a ver com a forma como o setor abordou a análise até agora, né? A gente tem, por exemplo, mais soluções de análises que também acabam gerando maiores silos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem tecnologias diferentes entregando ferramentas diferentes. Eu até vou pegar um exemplo aqui, que talvez ele não esteja tão elucidado no slide, mas que é uma coisa que a gente vive muito no dia a dia, por exemplo, até com a disseminação, por exemplo, de Power BI, né, que é a ferramenta da Microsoft. Então, se hoje eu entendo que o Power BI é a melhor ferramenta para trabalhar com a questão de data vis, na visualização dos dados, amostragem, etc., mas por alguma razão eu entendo que ele deixa a desejar, por exemplo, numa parte de transformação, e que existe alguma outra ferramenta que poderia ajudar nisso, a simples troca de uma ferramenta para outra, né? Isso sendo constante, a gente acaba exigindo dos profissionais ter um conhecimento maior em uma gama maior de aplicações e de recursos, e isso, como eu falei, né, a gente acaba não especializando, né, acaba seguindo aí o caminho, eu diria que inverso, né, justamente porque eu não consigo ficar, né, quando eu diria que talvez eu estou mais, quando a ferramenta se torna mais familiar por conta de uma outra, né, uma outra situação, ou até pela questão de como estão espalhados aí as fontes de dados, os recursos que eu uso, os tipos de solução que eu uso para tratar, por exemplo, se eu uso uma solução para tratar dado estruturado, outra para dado não estruturado, enfim, aí a complexidade de envolver, né, em diversas soluções e com isso a capacitação de, né, com isso ter profissional, ter gente capacitada justamente para conseguir entregar melhores resultados com isso. De fato, isso a gente consegue entender que impacta até mesmo na questão de turnover de profissional, né? Que em algum momento, se por alguma razão ele vem desenvolvendo, desempenhando um trabalho, mas precisa ficar trocando ali de ferramenta e todos os momentos se recapacitando em ferramentas diferentes para fazer uma mesma coisa, acaba sendo, né? Enfim, acho que não é o melhor dos cenários aí. Isso, né, como eu vinha dizendo, leva aí ao paradoxo, né, de Analytics. Aqui, esse slide exemplifica justamente isso que eu estava dizendo, né? Então, a gente vai ter soluções diversas aqui. Então, eu vou ter uma solução para trabalhar com Big Data, outra para integração de dados, outra solução para Machine Learning, outra para BI, e tudo isso é o que, né, gera talvez esse desgaste que a gente vem conversando, e até a Microsoft denomina aí como um paradoxo, né, dentro de um ambiente de análise, justamente pela complexidade da gente ter fontes diversas e dos dados, de alguma maneira, eles se perderem, ou até mesmo as fontes, né? Os recursos de transformação, quando são necessários, a maneira como eu preciso, de alguma maneira, captar tudo isso em ambientes diferentes ou em fontes diversas, gera mais silos, né? Mais complexidades do que resultados positivos. E aí, a gente, né, enfim, aqui também é só um slide exemplificando aí, né, como a gente falou, de um profissional de dados que continuamente precisa aprender novas tecnologias para fornecer novos insights. A gente entende que a análise, né, deve ser eu diria que ela deveria já ser parte integrada, né, do nosso job description, daquilo que a gente já faz como dia a dia, e não uma tarefa excepcional, uma tarefa diferenciada, justamente para ajudar, para que isso faça, né, para que, fazendo parte do nosso dia a dia, a gente consiga aumentar o volume dos dados que são analisados dentro de todo o nosso montante de dados. Para isso, né, pensando em como resolver essa questão, aí que nasce, eu diria que foi aí que nasceu, para isso a Microsoft concebeu o Synapse, para muitos é Azure Synapse Analytics, que vem, eu diria que de alguma maneira para unificar esses pontos que a gente tratou até aqui, né? Ele vem, eu diria, justamente para estar no centro desses pontos. É uma ferramenta, né? O que seria o Synapse? Ele é uma ferramenta de análise ilimitada,
reúne integração, armazenamento, análise de Big Data e de dados, inclusive incluindo processamento massivo paralelo. Com ele, né, com o Synapse, a gente consegue executar toda a gama de projetos de análise e colocar os dados para trabalhar com muito mais rapidez, sendo mais produtivo e, inclusive, garantindo aí segurança e conformidade. O mais importante, né, o Synapse combina os recursos que abrangem as necessidades de engenharia de dados, aprendizado de máquina de BI e necessariamente sem criar novos silos em processos e ferramentas, né? Justamente o que a gente estava falando até agora. Eu unifico, talvez, eu tenho ferramenta, recurso para unificar né, colocar em um único serviço, um único recurso, e aí a partir daí começar a trabalhar melhor esses dados. Aqui ele tem, né, esse slide tem uma descrição aqui do que é o Synapse, e pensando no que eu diria que são aí talvez esses 3 pilares para a gente conversar: integração de dados, DW e análise de Big Data, enfim, e continuando, né, eu diria que, né, estendendo essa apresentação do Synapse, ao invés de a gente juntar uma infinidade de serviços ou criar uma solução pontual, né, para cada uma desses pilares, uma solução para integração de dados, uma outra solução para um DW, uma solução para análise de quantidade avançada de dados, eu consigo unificar tudo isso no Synapse. A gente, né, consegue unificar dados, tarefas, né, tudo relacionado, óbvio, tarefas de dados, equipes de dados, a gente consegue unificar tudo isso numa mesma solução, né, novamente, com um serviço analítico aí de poder praticamente ilimitado. A ideia do Synapse é simplificar tarefas. Eu diria que até aquelas que são mais monótonas e mais simples, mas que de alguma maneira permanecem necessárias, que a gente precisa fazer, né? De alguma maneira eu consigo usar ele para simplificar e até chegar ao mais próximo do que a gente pode chamar ali de automatizar, né? Separando o que cada equipe deve fazer, protegendo pipelines, atribuindo permissão de usuários, enfim, consigo, né, fazer todo o gerenciamento aí, a administração dos usuários envolvidos ali nas camadas de análise de dados, os processos que são envolvidos, as fontes. Eu consigo, né, tratar mesmo o Synapse como solução única para a gestão de todo, né, de tudo que envolve aí a análise de dados. Uma outra coisa importante, né, que a Microsoft, de alguma maneira, entendeu aí né, conforme a evolução dos modelos de análise, principalmente para quando a gente fala de grandes volumes de dados, aí, tanto falando de Big Data, quanto do recurso do modelo do Synapse de trabalhar, né, que trabalha com processamento massivo paralelo. A ideia é que hoje a gente tenha muito mais, por exemplo, o SQL trabalha muito mais já junto com o Spark, com outras soluções né, que vão fazer, né, trabalhar no tratamento aí de dados, e com isso, com o Synapse, a gente consegue, mais uma vez, né, colocar tudo isso no mesmo lugar, que acaba sendo, né, normalmente, por isso, né, que a gente vem defendendo, que acaba sendo uma solução integrada, que unifica, né, os recursos para a gente poder trabalhar melhor com os dados. Pensando aqui, né, em modelos de consumo que já vão falar, a gente já vai falar de integração aqui de dados, basicamente fechando, né, a parte do Synapse, é justamente a ideia de ter uma escolha sobre como você aloca e consome recursos. O Synapse oferece modelos de recursos sem, por exemplo, um servidor dedicado, né? Eu consigo trabalhar diretamente com o Synapse, contratando ele como recurso. Eu não preciso necessariamente ter um banco de dados, criar, né, eu posso trabalhar ele tanto no serverless, como dentro de um pool dedicado de SQL. Nesse ponto é importante a gente entender o quanto é bastante flexível também, e que até a maneira eu diria que, né, até a forma de precificar, né, o custo que vai ser gerado no final, é impactado diretamente pela maneira como eu escolho, como a gente opta por usar. Agora sim, pensando na questão só complementando, perdão, a questão de segurança e de conformidade,
né? Como é que a gente consegue endereçar isso com o Synapse? Uma das maneiras da gente fazer isso é incorporando, né, proteção de dados à estrutura do serviço diretamente. E com o Synapse, a gente tem uma abordagem abrangente, por exemplo, que vai desde acesso de autenticação até a proteção proativa contra ameaças né, e, mais uma vez, garantindo as regras aí de conformidade. E como é criado no Azure, significa que você tem as atualizações e recursos mais recentes na medida que eles são implementados. Né? Mais uma vez, tanto o que nos desonera aí da complexidade de gerir, enfim, né? as atualizações vão garantir, né? O fato de ser uma contratação no Azure vai garantir que isso seja feito, e com isso a gente tem também a gente tem também a questão da conformidade garantida aí, mesmo que não tenha necessariamente sem precisar necessariamente ter muitas movimentações. Com isso, a Microsoft torna possível, eu diria, né, aplicar facilmente as políticas de governança de dados, enfim, a parte com o que já é nativo, né, com hoje a gente tem uma integração nativa com Azure. Pensando nisso, a gente vem, né, já pensando na parte aí de estendendo a questão de conformidade e falando até um pouquinho de governança, a gente vai né, perceber que a Microsoft consegue trabalhar com emprega, né, uma abordagem híbrida para integração dos dados que coloca tudo o que a gente precisa para reunir diferentes fontes de dados. Se a gente preferir fazer com codificação, usando uma interface, enfim, a gente pode trabalhar desde ali com no-code ou low-code, né, opções de baixo código ou até nenhum código. Tem opções que a gente consegue literalmente programar, criar pipelines, criar as opções de tratamento ali dentro do Synapse só com cliques. Então, acho que isso é uma opção uma questão bastante relevante também, né, quando a gente pensa nessas ferramentas e da integração, obviamente, do Synapse, perdão, com o Purview, que vem justamente para fazer aí o que era, inclusive o Purview, para quem já conhecia antes, que era o Data Catalog, ele vem justamente para fazer essa classificação dos dados, né? Então, também nos ajudando né, desde da maneira de eu classificar para que todas as transformações, todos né, os trabalhos que eu precise fazer para análise dos dados, para qualquer tipo de transformação, a classificação também nos ajuda bastante nesse sentido. Enfim, uma integração de dados híbrida, pensando aí em tanto ETL quanto ELT, que é algo bem algo que eu diria que é transparente quando a gente fala do Synapse, e você consegue usar em qualquer das formas aí. Antigamente, eu diria que, né, a gente entendia que usar um DW era uma decisão de nível empresarial e levava meses, às vezes até anos, para configurar, enfim, operar corretamente. E o período enfim, o período de retorno era de meses ou até anos também, né? Desde que, tanto pela complexidade da gente conseguir implementar um DW, até que ele de fato conseguisse trazer um retorno significativo para a gente, o tempo era muito maior do que aquele que a gente consegue entender hoje, né? Hoje, construído numa plataforma elástica e totalmente gerenciada no Azure, o Synapse fornece uma solução acessível, né, pronta para uso de qualquer tamanho ou nível do negócio, e todos os recursos que a gente precisa em uma única camada, né? Além de fornecer os recursos de computação, né? Perdão, não é recurso de uma única camada, recursos de computação elásticos que a gente consegue estender. Então, se eu estou usando para uma quantidade, para uma volumetria menor de dados ou para uma volumetria maior de dados, a elasticidade né, que eu consigo trabalhar acaba, né, mantém a ferramenta como sendo a solução mais viável. Eu diria que, né, independe de tamanho, enfim, é mais a forma como a gente realmente, né, opta por usar aí o Synapse. Aqui é mais a questão de que a gente consegue trabalhar com a integração dos dados híbridos, eu consigo unificar nele fontes diversas, né, por isso que a gente vem falando, justamente para criar ali, né, o ambiente onde eu vou ter, de fato, todo o meu trabalho de análise em cima dos dados.
como a gente estava falando também, né, adaptável aí para qualquer escala. Então, eu vou encontrar usabilidade, né, e ele como uma solução desde para análises que são mais departamentais, né, que vão envolver aí dados que trafegam ao longo de uma semana de trabalho, até quando a gente fala de grandes organizações que trabalham com grandes volumetrias de dados. Assim como a gente falou anteriormente também, existem algumas formas para que a gente, né, quando entende de que maneira vai trabalhar, consiga procurar pelo menos viabilizar esse custo. Essa abreviação de PAYG aqui, para quem não conhece, que está aqui no canto inferior esquerdo, é de Pay As You Go, né, que é uma das formas de contratação, quando você fala de serviço do Azure, né? Então, eu tenho tanto a forma de ir pagando conforme eu uso, quando se de alguma maneira eu consigo, né, alguns dos recursos é possível provisionar para ter né, considerando um custo já né, um provisionamento de um tempo maior, para ter alguma redução aí nesse custo pelo menos operacional, no custo para implementar a solução. Machine Learning, né? Eu diria que pensando aí nos pontos de análise, de tanto Machine Learning, a parte de inteligência artificial, que é onde a gente, né, de alguma maneira, é onde a gente começa a, de fato, a chegar nos nossos melhores insights, talvez a encontrar o resultado, né, obter os resultados, perdão, vindos dessas análises, ou seja, conseguir perceber o que aquele poder da análise que a gente falou inicialmente, né, o que ele consegue de fato me entregar. Então, imagina que agora, né, pensando nos recursos de machine learning, inteligência artificial, engenheiros de dados, cientistas já podem colaborar usando experiência sem código ou com código primário, né, ou com low code, como a gente falou, treinando modelos de machine learning já no Synapse, com tecnologia de, né, inteligência artificial, usando, por exemplo, notebooks para oferecer uma experiência colaborativa na criação de código para modelos preditivos mais complexos. Então, quer a gente use os modelos pré-construídos da Microsoft ou crie os próprios, o aprendizado de máquina automatizado leva minutos, né? A gente tem no Synapse, a gente consegue ter isso, ganhar escala bem rápido, porque né, a gente consegue fazer com opções variadas aí, além da integração e de conseguir de gerar maior produtividade, né, colocando, como a gente falou, como falei agora no início do tópico aqui, engenheiro, cientista de dados, para conseguir trabalhar numa mesma plataforma, trabalhando juntos aí num mesmo serviço. Por último, pessoal, complementando, na verdade, essa primeira parte aqui, que é o que eu tinha, né, basicamente para falar nesse formato apresentação, né, a gente não parou aqui, acho que a partir daqui a gente consegue já passar por uma parte já mais de mostrar alguma coisa funcionando, enfim, bater um papo, trocar algumas ideias, ver o que pode surgir de dúvida, justamente o que a gente entende como aponta, né, a forma como é que eu mostro, como é que eu vou mostrar esses dados, como é que eu vou visualizar, inclusive, e também, né, compartilhar, publicar esses dados, para que eles, considerando todos esses pontos que a gente falou, enfim, usando o melhor né, o que a gente entende de melhores práticas para análise de dados, usando os melhores serviços, unificando, né, né, ou pelo menos reduzindo o máximo possível aí o número de ferramentas que a gente, né, precisaria ter distintas e que isso vai impactar diretamente na capacitação. Eu diria que a gente vem com, né, a solução de DataVis da Microsoft, usei ela como referência ali no momento para falar mesmo, né, às vezes a gente usa uma ferramenta e de repente migra para outra. O Power BI, né, que é a solução de DataVis da Microsoft, e o Synapse, eles juntos eu diria que desbloqueiam Big Data de uma maneira que de outra forma seria impossível. O que eu quero dizer com isso? Não é incomum que as empresas hoje tenham petabytes de dados, né, em toda a organização, e aí analisar, extrair insights dessas grandes quantidades, que antes, né, que de alguma maneira, como a gente falou, estando espalhado, costuma levar horas, no Synapse, a gente consegue unificar, né, colocar tudo isso num lugar, inclusive o Power BI vai estar trabalhando aí junto com o Synapse, a gente pode até de alguma maneira dizer que dentro dele
Usando, por exemplo, uma das opções lá de busca, que é o Direct Query, você pode tirar proveito do desempenho líder do setor do Azure, do setor de nuvem ou do Azure, com o Synapse direto no Power BI, sem limites de acesso simultâneo, por exemplo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Simplificando muito bem. Tem um Power BI dentro do próprio Synapse. Então, mais uma vez, né, uma mesma ferramenta que se a gente for pensar aí nesses pontos que eu passei, até alguns deles um pouco atropelados, a gente tem numa mesma solução, eu consigo trabalhar como um DW, né, como a base de dados, a própria ferramenta que faz análise de dados, e aí seja um ETL ou um ELT, né, de formas diferentes, com recursos diferentes, aí a gente falou de Spark, de notebooks, e na mesma solução ainda gerar a visualização, né, ou seja, criar os dashboards, criar os painéis, onde eu vou visualizar esses dados já analisados, eu diria, né, já me trazendo alguma resposta, para em cima disso conseguir obter esses insights, enfim, justamente como a gente, né, acabou cobrindo aí, entendendo que se eu tenho fontes de dados e de alguma maneira eu pego esses dados, trabalho eles, unificando ou não, e aqui usando o Synapse, a sugestão é que sim, que a gente consiga trabalhar com ele também como um DW, então de alguma maneira eu tenho um Data Warehouse, consigo fazer um trabalho nesses dados para gerar insights, né, uma visualização que vai me ajudar diretamente, né, com insights para tomada de decisão de negócios. Então, pensando no Synapse, né, como ferramenta única, eu diria, a gente consegue unificar todos esses recursos que a gente viu. E que eu sei que eu falei bastante rápido, por isso até que acabou ficando aqui para a parte de dúvidas, porque eu acredito que muito melhor até do que a gente viu ali em cima dos slides, enfim, falou um pouco mais da ferramenta, de fato, se a gente tiver aí alguma, né, enfim, trocar algumas informações, bater um papo sobre como hoje a gente, inclusive, né, vem entendendo aí alguns clientes utilizando o Synapse. Basicamente, agora eu queria abrir para ouvir vocês, se existe, não sei se até tem alguma dúvida já escrita aí queria pedir para o pessoal me ajudar, e abrir de qualquer maneira, tendo ou não, para que a gente possa bater um papo aqui, enfim. Roxo, tem alguma dúvida, algum ponto que alguém colocou? Até o momento, enquanto eu lia no chat, não tinha nenhuma, mas de novo, né, pessoal, fica à vontade, abre o microfone se precisar, quiser levantar a mão, escrever no chat. Eu entendo que tudo isso ainda é relativamente novo, né, se a gente for parar para pensar, iniciamos uma discussão ontem, e o Synapse, ele ganhou força mesmo no começo do ano passado, né, então ele foi lançado há algum tempo, para quem nunca ouviu falar dele, essa introdução do Maurício ela é muito boa e ele foi lançado como um substituto do Azure SQL DW na época, né? Então, óbvio que ele ganhou capacidades novas e eu pretendo mostrar um pouco da console dele para vocês. Eu vi que o Alexandre levantou a mão aqui, abriu a câmera. Muito bem, Isso. Alexandre, obrigado. Fica à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm alguma implementação já no Brasil dessa solução? Alexandre, maravilhosa pergunta. A gente tem algumas. Eu não vou abrir o nome dos clientes aqui nesse momento, mas o que acontece, né? Do jeito que o Maurício falou, o Synapse ele é muito versátil. Então, ele é uma suíte muito completa de várias etapas no processo de analytics. E o que a gente vem fazendo nos nossos projetos? De repente, nasce um projeto só com ETL, por exemplo. E é muito claro que na Microsoft, no Azure, a gente tem algumas opções para ETL. E qual a gente vem preferindo hoje? O Synapse. Por quê? Porque imagina que você vai fazer um ETL e uma das etapas de transformação, você quer incluir alguma transformação em R, por exemplo. Ao invés de você ter, sei lá, um Databricks só para fazer ETL mais simples, ou você ter qualquer outra coisa, um Talend, ou qualquer outra coisa assim, a gente pode subir um cluster de Spark dentro do Synapse, por exemplo, e usar o próprio ingest dele, que usa o mecanismo de pipeline data flow do Data Factory, e colocar a etapa de transformação em R direto já na extração e carga desse dado. Então a gente pega projetos assim, ou senão a gente pega projetos do tipo, tá precisando só de MPP, só quero processar dado ali o tempo todo. A gente pode usar o serverless, por exemplo, do próprio Synapse e trabalhar com MPP nele também. Ou, enfim, a gente tem diversos usos diferentes para ele. Então, depois você pode chamar a gente mais individualizado, a gente mostra o benchmark, leva para você o caso, e a gente faz um estudo baseado na sua necessidade para identificar a melhor oportunidade de emplacar o Synapse aí dentro. Maravilha. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Se mais alguém tiver... Valeu. Valeu, cara. Se mais alguém tiver alguma, fica à vontade, senão eu já passo aqui, abro a console e mostro um pouquinho de como configura, onde ele fica. Eu acredito que boa parte de vocês já tenham uma subscription de Azure.
é muito importante destacar algumas coisas aqui, né? Ah, Maurício, dá para a gente testar, por exemplo, fazer um trial do Synapse hoje? Ah, era para eu responder, Roxo? Era para você Desculpa. responder, pô. Poxa, eu diria que assim, a Microsoft não oferece uma opção de trial do Synapse diretamente, né? O que a gente tem, a gente tem como talvez como opções aí, como soluções. Você pode, por exemplo, numa conta pessoal, né, criar lá uma conta pessoal e aí a Microsoft vai fornecer alguns créditos. Eu não lembro exatamente o valor, mas não é para que de alguma maneira você consiga testar é, em nível corporativo. Como eu falei, não existe necessariamente um trial, por ser uma solução que né, por ser no Azure, no momento que você começa a usar, ela te bilheta lá. O que existe é, como eu falei, essa opção da gente criar conta, né, e de alguma maneira fazer alguns testes ali. Para ambiente corporativo, a gente tem cenários específicos em que aí, até pegando esse ponto que o Roxo falou, onde a gente consegue ter uma compreensão de todo o ambiente, aí pensando não só no, e de alguma maneira tentar entender como que a gente pode viabilizar, né, um teste, como que a Microsoft de alguma maneira pode oferecer uma apresentação desse teste, algo nesse sentido. Propriamente, eu diria que diretamente uma opção de testar, a Microsoft não oferece. O que a gente faz é tentar ir por uma série de caminhos, ajudar a viabilizar, enfim, né, até se for o caso com um ambiente Software, mas desde, né, enfim, dentro do possível, a ideia é que a gente consiga ajudar. Legal. Então, aí é o seguinte, ou você se cadastra e pega um X crédito e mexe por si só, a gente pode conseguir também algo mais supervisionado, de repente a gente consegue apoio Microsoft, traz eles para dentro do jogo, e aí ele coloca um voucher de Azure para você testar também, tudo depende do projeto, tudo depende da relevância, da importância, e às vezes a visão deles é diferente da nossa. Aí, como uma terceira opção, a gente consegue também, eventualmente, apoiar em casos mais específicos, colocar ambiente para vocês mexerem, trabalhar com workshop, para que a gente tenha algo mais profundo. Mas, enfim, se não tiver... Agora quem está com o modo apresentação sou eu, roubei a tela do Maurício aqui, espero que vocês já estejam visualizando a minha tela aqui. E para quem não conhece, essa é a console de gestão do Azure, por si só. E algumas coisas são importantes de ficar bastante claras nesse início, que eu estou com a minha credencial corporativa, como vocês podem ver aqui em cima, eu estou com a minha credencial da Software. Nós somos usuários de Azure enquanto companhia, a gente tem não só serviços internos, como alguns que a gente também comercializa hospedados no nosso tenant de Azure. Isso é muito interessante de destacar, por quê? Porque além da subscription que a Software tem, eu tenho a minha. Então, eu, como um MCT, eu recebo créditos da Microsoft mensalmente, que está justamente nessa assinatura MSDN aqui. E outro ponto muito importante de destacar, que de repente você tem desenvolvedores aí dentro, eles também têm a assinatura MSDN deles, eles podem fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui. E eu gosto de destacar esse ponto principalmente para dizer que as cobranças são separadas, a gestão de custo é separada, você consegue ter um tipo de utilização teste sem impactar no seu consumo e mantendo a sua governança. Isso é muito importante de destacar. Bom, aqui tem todos os recursos que eu tenho criado na minha subscription de Azure, e é muito interessante vocês perceberem, por exemplo, que eu tenho 2 grupos de recurso, eles consolidam tudo o que eu tenho dentro do meu Azure. Esse aqui é exclusivo para Power BI, eu tenho um Power BI Embedded, não é o caso hoje, qualquer coisa, se alguém tiver uma dúvida eu mostro, mas não é específico disso que a gente vai falar hoje. E eu tenho um aqui de Synapse. Eu vou abrir o meu grupo de recursos do Synapse, porque eu tenho muita coisa aqui dentro, né? Eu disse que o Maurício disse que o Synapse ele é um grande agregador. A ideia do Synapse é que você consiga atuar em qualquer etapa do seu processo de analytics de dentro de uma única console, independente de qual seja o seu papel nesse processo de analytics que você tem. Então, por exemplo, imagina que você é o cientista de dados, você é o cara da estatística, você vai trabalhar com linguagem R, você vai usar Spark MLib, é o que você gosta de usar. Então você pode ter uma credencial específica para atuar dentro do Synapse, em que você vai gerenciar só os clusters de Spark. Você vai receber projetos de Spark para que você atue dentro do Synapse Studio, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui. Agora vamos imaginar que você é o analista de negócios, você pega os datasets que foram disponibilizados para você e constrói relatórios no Power BI. Você pode fazer isso diretamente de dentro da console do Synapse. Você não precisa ir até o Power BI, você não precisa sair dali. Por quê? Porque é como o Maurício disse no começo, né? A ideia é que você, enquanto
enquanto colaborador, enquanto profissional, é importante a gente se desenvolver, se capacitar, com certeza. Mas imagina que você já tem um background inteiro de Spark. E aí chega amanhã ou depois, alguém exige para você conhecimento de Scala. Aí você fala assim, nossa, mas eu não uso Scala. Ah, não, você não conhece, não usa, mas é que a gente acabou de pegar todo aquele investimento que a gente tinha feito em Spark, jogou fora e comprou uma solução de Scala. Você vai ter que aprender. Entende? Esse é o desafio que o Synapse ele visa diminuir. Então, independente daquilo que você conhece, você tem uma console única para trabalhar. Então, aqui eu tenho vários recursos, porque como ele integra com Machine Learning também na Microsoft, dentro do Azure, então eu separei todos os recursos dentro de um único grupo de recursos para ficar mais fácil da gente localizar todos eles, né? Eu vou abrir aqui o Workspace do meu Synapse. Então, ele vai navegando para a direita, sempre na console do Azure, e aqui ele me dá todas as informações do meu Synapse Studio, qual a subscription, qual o URL da Workspace e tudo mais. Eu posso acessar de dois jeitos, ou pela URL ou direto por esse Open aqui. Qualquer um dos caminhos vai me levar para o mesmo lugar. Eu vou clicar no Open, e aí ele vai carregar aqui a console do Synapse Studio. E ela é o que centraliza tudo ao redor do meu processo de dados. Eu consigo fazer praticamente tudo daqui. Essa é a home dele. Eu vou minimizar aqui o rosto do Maurício, que pelo menos quando eu estou assistindo me dá uma confusão mental. Não sei vocês. Mas aqui eu estou na home do estúdio e é onde eu posso me antenar de qualquer coisa. Então, se eu quiser daqui já ter um atalho para trabalhar com ingestão de dados, eu venho por aqui. Se eu quiser explorar e analisar meus dados, ele me leva para o hub de dados por aqui. Se eu quiser já integrar com um workspace de Power BI, eu já integro ele por aqui também. E se eu quiser descobrir o que tem de novo dentro do Synapse, eu posso clicar aqui. Então, aqui ele já traz tudo. É interessante perceber que a Microsoft ela sempre destaca as novidades nessa primeira página aqui do Synapse. Então, se alguém lançar algum recurso novo, em algum momento, ele vai aparecer não só aqui, como nesse sininho também. Ele geralmente aparece aqui nas notificações, assim que é lançado. Detalhes da comunidade, se você quiser aprender alguma coisa e tudo mais. Eu tinha pausado antes o meu recurso para ele não ficar consumindo à toa até que eu pudesse mostrar para vocês. Eu expandi aqui o menu da esquerda para que a gente consiga enxergar melhor quais são as possibilidades dentro desse estúdio, né? Então eu disse que eu estava na home dele, o símbolo da casinha já me denunciou aqui. E antes de eu entrar em qualquer um deles, eu vou vir aqui no Manage, porque como eu disse, eu tinha pausado os meus recursos, tá vendo? Ele nativamente, ele já cria um built-in, que é um cluster de serverless, ou seja, eu não sei que servidor eu não sei quantos são, eu só sei que ele está online. Então, se eu precisar dele, e eu posso acioná-lo por aqui, quando eu for criar uma tabela, ou qualquer coisa assim, ele vai acionar esse servidor, e ele só vai me cobrar enquanto ele estiver sendo utilizado. Se eu não tiver nada utilizado nele, ele não me cobra. E o meu SQL aqui eu pausei, porque ele me cobra enquanto ele estiver rodando. Então eu vou dar um play nele aqui, porque qualquer coisa que eu for fazer não vai funcionar se ele estiver pausado. Ele vai dar um resumo. Aqui é o tamanho, é uma máquina, não é a de entrada, tá, pessoal? A de entrada do SQL Pool, ela parte do DW100. Então o meu está com 500 aqui, eu estou 5 vezes o tamanho inicial. E aqui, se você precisar criar novos clusters, seja de SQL Server dedicado ou built-in, você pode criar por aqui, sem nenhum problema. Aqui a gente cria os clusters de Spark. Então o meu aqui já é, diferentemente do SQL, ele já é um cluster um pouquinho menor. E a grande diferença é que aquele você não precisa se preocupar em parar o recurso para ele não te cobrar. Ele tem algumas configurações de pausa, aqui, ó, que ele te pergunta se você quer habilitar a pausa automática. Ou seja, se ele ficar um tempo sem funcionar, se você não mandar nenhuma consulta nele, não escrever nada, ele pausa automaticamente. Aqui você tem um tempo de 5 minutos. Então, se eu ficar 5 minutos sem fazer nada no meu cluster de Spark, ele pausa, para que ele não gere cobrança desnecessária. Não sei se todos vocês viram, mas o nosso diretor comercial, ele participou de uma entrevista numa revista e ele disse que nuvem é uma torneira aberta. Então, a gente precisa sempre tomar esse cuidado, né? Com os recursos que estão habilitados, em como ele vai me cobrar e tudo mais. Então aqui, deixa eu só ver se ele já resumiu, ainda não resumiu, mas enfim, por aqui você consegue gerenciar tudo aquilo que você tem dentro desse seu workspace. Então aqui as conexões que você tem com o mundo externo, por exemplo, então eu já tenho conexão com o Keyvolt, eu tenho conexão aqui com o meu Data Lake, eu tenho conexão com o meu Synapse Analytics, com o meu SQL Pool, tá tudo criadinho aqui, as minhas conexões, e aqui as correlações, né, porque a gente usa muito Linked Services, principalmente quando a gente vai construir projetos dentro do Synapse,
que o Linked Surface nada mais é do que um apontamento de conexão. Então, se eu vou criar uma tabela a partir de um arquivo CSV ou JSON ou qualquer outra coisa que tiver no meu Data Lake, eu tenho que criar um Linked Surface com o meu Data Lake, aí eu já crio o fluxo que vai tomar conta de fazer essas transformações, extrações e cargas, e aí ele cria aqui um SQL Pool, um Linked Surface. Eu li SQL Pool aqui, repeti. Desculpa. Bom, ele já resumiu o serviço que eu tinha pausado e mandei resumir. O Purview, como o Maurício disse, bem disse no começo, ele tem um papel muito importante na arquitetura nova Microsoft, né? Porque o papel dele é você trabalhar com lineage de dados, é você trabalhar com categorização de dados, toda a parte de governança, quem pode ver, onde está, quais são as tabelas, quais são os links, onde está guardado. É difícil a gente encontrar os dados assim, né? Quando você vai fazendo essa busca manual, às vezes eu não consigo achar um XLS na minha máquina. Você imagina pensando em dados corporativos em que eu estou procurando resultados de uma campanha de marketing que foram feitas pelo meu time comercial ou pelo meu próprio time de marketing, né? Então o Purview ele tem essa função de você colocar etiquetas nos seus dados para que você diga quem pode ver o quê, e ele é 100% integrado aqui ao Synapse, bem como a quase todos os recursos do Azure. Eu não tenho ainda a conta do Purview, acabei não criando para hoje, principalmente porque não era o objetivo, mas imagina que a gente vai criar, sei lá, uma conexão com dados de marketing, eu tenho como, vai aparecer uma barra de busca aqui em cima, quando eu clicar aqui no menu de dados, e ela é integrada ao Purview. Então, se eu digitar aqui, ó, campanha de marketing, ele vai buscar em todo o meu ecossistema de dados cadastrados no Purview. E se ele encontrar, ele já vai dizer assim, ó, encontrei resultados de marketing no Purview, está dentro do seu data lake, é um arquivo .csv. E aí você tem condição de já trazer ele para dentro através de um Linked Service usando o próprio Synapse, sem sair daqui. A ideia é que a gente não saia daqui para praticamente nada, executar todo o trabalho daqui mesmo, né? Aqui ele fala um pouco das integrações, quais são os gatilhos que você cria, porque tudo pode ser automatizado dentro do Synapse também. Então imagina que você vai criar uma transformação de dados que ela precisa buscar um arquivo numa origem, aplicar uma transformação usando R e depois gravar ela no Synapse Analytics, por exemplo. Você pode setar gatilhos para que ele faça isso por X período de tempo, ou que você faça por evento, ou até setar gatilhos manuais, não interessa, mas os gatilhos apareceriam aqui. Ou usar os Integrations Runtime aqui. Eu tenho 2 Integration Runtime, porque eu tenho integrações com máquinas virtuais também, principalmente quando a gente usa esse Auto-Resolve, é quando a gente coloca um integrador numa máquina virtual que já está no Azure. Então, eu tenho uma máquina virtual aqui com SQL Server e eu busco dados desse SQL Server para dentro do meu Synapse. Então, eu uso o Integration Runtime aqui para poder me conectar a esses dados e trazer ele para dentro dos meus projetos. A parte de segurança é muito importante, o Maurício citou bastante bem ela no começo, não é porque eu estou usando uma console única para trabalho que todo mundo vai ver tudo. Então, aqui eu posso criar novos perfis, adicionar novas pessoas, dizer que função essa pessoa tem, o que ela vai poder ver aqui dentro e como ela vai trabalhar. Então, tudo isso eu posso fazer aqui também criando os controles de acesso. Bem como quais credenciais, né? Então, método de autenticação, todo o escopo de autenticação é feito por aqui. Mas, enfim, agora que o serviço começou, a gente pode vir ao que interessa. Então, quando a gente vem aqui para essa etapa, eu chamo de hub de dados. Então, todos os tipos de dados que você está trabalhando em algum projeto, ele vem aqui para esse lugar. E uma coisa muito interessante do Synapse, que eu acabei não mostrando, que estava aqui na gestão, imagina que você tem uma conta no GitHub. Você pode versionar todos os seus projetos de dados com o GitHub. Então, se você já tem conta, se você já trabalha com gestão de projetos dentro do GitHub, que é uma ferramenta sensacional também, para você fazer esse tipo de controle, você consegue armazenar todos os seus projetos aqui dentro, fazendo o versionamento de código do seu Synapse dentro do GitHub, sem sair do mesmo lugar. Enfim, então aqui eu tenho não só as bases de dados que eu tenho, seja no meu Spark, eu acredito que aqui talvez não tenha nenhuma, porque eu não lembro de ter criado nenhuma para Spark, mas aqui de SQL eu tenho algumas no meu SQL Pool, né? Então, se eu ver aqui, eu tenho algumas tabelas aqui dentro, e quando a gente diz que você pode usar pouco ou nenhum código para você fazer alguma coisa dentro do Synapse, imagina que eu estou selecionando essa tabela aqui, eu quero consultar, sei lá, as top 100. Eu não manjo nada de T-SQL. Eu posso vir aqui simplesmente e mandar selecionar as top 100. Quando eu clico ali nesses 3 pontinhos e mando ele selecionar as top 100, ele já escreve para mim a consulta no SQL Server e traz uma pré-visualização nessa tabela aqui,
baseado nesses 2 cliques que eu dei. Ele já executou a consulta, inclusive, foi bastante rápido, trouxe 100 linhas aqui em 1 segundo. E se você quiser ver de outro jeito que não seja esse, deixa eu só colapsar aqui para ficar mais interessante de enxergar. Eu posso ver já no formato de, sei lá, de tabela, de qualquer coisa assim, posso customizar essa tabela por aqui, posso salvar como uma imagem, e aqui eu posso escolher até minha conexão. Então, se eu tivesse uma tabela em qualquer outro lugar, eu vou usar meu built-in, ou no Spark eu tinha que selecionar lá. Aqui ele traz só os SQL servers, mas eu faço tudo por aqui. Então, de uma maneira muito simples, eu vou fazendo as minhas consultas, e se daqui eu quiser escrever outras tabelas, é fácil, eu posso salvar, posso publicar essa consulta que eu fiz para dentro do meu projeto e tudo mais. Nesse caso, eu não quero. Então, eu vou dar um close aqui, dar um close discard. E assim como eu fiz com o SQL, eu posso criar novos notebooks aqui. Então, se eu quiser, sei lá, vamos ver o que acontece quando eu download iframe. Eu posso escrever um PI Spark aqui. Tudo depende do conhecimento que eu tenho. Então, quando eu trabalho com notebooks, fica tudo um pouquinho mais fácil. Então, aqui, tem que escolher o Spark Pool primeiro, senão ele vai continuar dando erro. E aqui a gente manda rodar, vamos ver o que ele traz. Mas, mais uma vez, eu não escrevi nada, e ele já trouxe para mim alguns códigos prontos aqui, e se eu manjar de Spark, eu certamente vou conseguir fazer o que eu precisar. O interessante é que eu também acabei não configurando, mas dá para você priorizar as consultas por importância, seja de quem está mandando a consulta, ou de qualquer outra coisa assim, por papel, por consulta, por job, você prioriza. E quando eu digo prioriza, imagina que ficou lento, o que o próprio Synapse faz? Ele vai dobrando as capacidades de modo que você não perca tempo, né? Então, deixa eu cancelar isso aqui, senão a gente não vai conseguir mostrar tudo o que eu queria mostrar. Enfim, então aqui estão as minhas tabelas de SQL. E os linked services, aqueles que eu conectei de fora. Então, você pode ver que eu tenho aqui conexões de integração de dataset, eu tenho CSVs, eu tenho coisas no Blob Storage, tá vendo? Eu tenho coisas no meu Data Lake. Então, se eu quiser, por exemplo, mover ele de lugar, abrir, entender o que tem, fazer o download, eu consigo fazer tudo por aqui, sem muita dificuldade. Consigo ver tudo que tem dentro dos meus arquivos. Às vezes ele demora um pouquinho para abrir, mas aí tem uma série de fatores que podem levar a isso. Aqui, como é Data Lake, vocês já imaginam que não é um arquivo que ele está estruturado, né? Então, ele é um arquivo que ele é semi, de alguma maneira. Se eu pegar essa sale small aqui, por exemplo, estão informações de venda de alguns anos aqui dentro, né? E aqui eu posso colocar alguns scripts que eu quero mostrar para vocês. Posso fazer book load, posso fazer uma série de coisas a partir daqui. Até fazer download, até eu chegar no nível do arquivo que está guardado lá. Vamos pegar o mês 12 aqui e o dia. Aí eu chego no arquivo, é um parquet, por exemplo. E aí esse parquet eu posso fazer, por exemplo, uma consulta no parquet usando linguagem T-SQL, se eu quiser. É um arquivo parquet. Ele não é um arquivo tradicional em que eu vou usar uma linguagem T-SQL e ele vai retornar para mim. Mas o Synapse me permite esse tipo de coisa. Então eu vou dar um top 100 nesse parquet, eu vou dar um run, vamos ver o que acontece. Aí ele vai executar a consulta em cima de um arquivo parquet usando linguagem T-SQL. De uma maneira muito simples, né? Então é aquilo que a gente estava dizendo antes. Ele não vai exigir que você fique eternamente buscando novas capacitações em tecnologias que você até então não conhecia. Então aqui ele trouxe o ID da transação, lembrando que é uma tabela de vendas, né? Então ela vai trazer o ID do cliente, o ID do produto, a quantidade, o preço e várias outras informações aqui, como data e tudo mais, né? Enfim, essas são algumas das facilidades do Synapse. E aí eu acho que com isso eu cobri esse primeiro hub aqui, que é o de dados. Então, pensando naquela pergunta do Alexandre, imagina que eu quisesse trabalhar só com os dados aqui, só para armazenar dados no Synapse. Eu posso, eu não preciso trabalhar com o resto. Eu posso trabalhar só com os dados, né? Se eu quiser desenvolver alguma coisa aqui, com notebooks ou com data flows, por exemplo, eu tenho alguns prontos aqui. Então, aqui, eu tenho um data flow. E aqui eu busquei, por exemplo, numa origem, esse data flow. Então, aqui, quais são as configurações da minha origem, onde ela está num parquet aqui, quais são as opções que eu tenho, o que eu quero fazer, projection e tudo mais. E a partir daqui, você vai colocando as transformações. Então, aqui eu posso optar por derivar ela, fazer o que eu quiser daqui para frente. Nesse caso aqui, eu meio que só tirei ela de um lugar e exportei ela para outro. Então, aqui que eu estou exportando ela com o nome de sales, estou pegando o dado de vendas e estou escrevendo ela num outro dataset aqui dentro do Synapse Analytics. Estou criando uma tabela nova. E assim por diante. Eu posso criar algo mais complexo, como criei aqui, ó. Então, esse aqui, por exemplo, eu estou conectando aqui nos dados de campanha, que estão em CSV. Aí, daqui eu fui derivando ela uma por uma.
né? Fui criando colunas derivadas aqui e tudo mais. Então aqui eu trouxe 10 colunas para cá, aí a gente tem que fazer esse tipo de trabalho aqui para você mapear um campo de um lugar para o outro, como ele era, como ele vai ficar, inclusive depois já atribuindo qual é o tipo do dado que está ali, se ele é inteiro, se ele é letra, se ele é texto, coisa assim. Aqui fazendo conversões, tá vendo? Converter para o decimal. Então, eu já estou fazendo aqui um trabalho de ETL mesmo, né? Então, eu estou extraindo dado de um lugar, que estava no formato CSV, estou escolhendo as colunas que eu quero, estou convertendo as colunas que eu já pré-selecionei, estou aplicando um segundo filtro aqui para pegar algumas outras informações, eliminar informações que eu não precisava e estou salvando ela no Synapse Analytics de novo. Então, usando o Dataflow é um exemplo de, Roxa, eu não quero trabalhar nesse momento com o Synapse inteiro, eu quero trabalhar só com ETL. Super simples aqui, através desse lugar a gente pode, da parte de desenvolver, eu posso desenvolver um Dataflow para trabalhar num projeto de integração de dados aqui. E aqui na integração a gente cria os pipelines, então se você quiser criar um pipeline novo, você pode criar um pipeline novo, e aqui as funções, as atividades que você quer atribuir para esse pipeline. Então, você quer pegar, sei lá, uma atividade de cópia, você vai pegar aqui um copy data de algum lugar, aí você vai escolher qual é a source desse lugar, primeiro você batiza aqui, né, você coloca alguma timeout, uma série de coisas, aqui você diz qual vai ser a fonte, e aqui ele traz todos os seus recursos do Azure, e lembra quando eu falei que se você tivesse o Purview, seria simples de encontrar novas fontes de dados? É usando essa barra de busca do próprio Azure aqui, e aí já seria possível em dados de você integrar ela aqui dentro. E aqui ele já busca todos aqueles linked services que a gente criou no passado, né? É importante criar os linked services, senão você não vai enxergar aqui as suas sources, né? É importante criar. Depois que você escolhe a source, você escolhe o destino dela, o sync aqui no caso é o destino, para onde você vai mandar, como você vai mapear os dados, algumas informações de configuração que você vai fazer e até aqui propriedades do usuário em si. Então, super simples aqui, se você não entender nada de código, visualmente você consegue escolher as funções que você precisa e ir jogando para lá. Lembra que eu falei que se você quiser usar algo de machine learning, já está por aqui também? Você pode ir jogando aqui execução de machine learning, ou pegar um experimento, ou pegar a execução, enfim, você vai jogando para cá, arrastando e configurando o seu pipeline do jeito que você precisar, diretamente dentro do Synapse, sem abrir o Data Factory, o que gera uma certa agilidade aí naquilo que você vai fazer. E aqui você monitora. Eu não mandei rodar nenhum agora por causa do tempo, mas se eu pegar aqui dos últimos 30 dias, os pipelines que eu rodei, ele sempre traz informações de qualquer pipeline que você rodou aqui, independente do tipo de gatilho. Assim que ele acabar de carregar, ele vai aparecer uns 4, 5, eu acho que eu fiz alguns testes aqui para mostrar para vocês. Talvez ele demore um pouco por causa do tempo que eu coloquei para ele buscar, mas ele exibe por aqui como se fossem logs, né, de como rodou, quanto tempo levou, quais foram as estatísticas desse pipeline, o que ele fez, qual foi o objetivo, o que ele pegou, onde ele guardou. Tudo que ele fez, ele vai mostrar aqui nesse quadradão aqui, né, de log. Como está demorando um pouco, uma última coisa que eu queria mostrar para vocês era justamente a integração com o próprio Power BI. Então, se você quiser integrar com o Power BI, você usa esse Visualize aqui, ó, é importante que as credenciais sejam as mesmas, né? Então, na minha credencial da Abrasoftware, eu tenho o Power BI. Então, aqui ele já identificou qual é o tenant, né? Ele já identificou aqui o tenant da Abrasoftware, qual é o nome do workspace, ou o nome do conjunto de dados que ele vai criar lá. Aqui eu aponto um workspace, eu vou pegar qualquer um, só para a gente poder gravar aqui, e vou mandar ele criar. Vai criar. Ele está criando aqui o Linked Service, como eu disse para vocês, né? Ele sempre trabalha baseado nos Linked Services, e assim que ele criar, ele vai me avisar de novo aqui, né? Eu criei aqui o seu Linked Service. E aí, quando você vier em Data, é muito provável que você ganhe mais uma opção aqui de Integration Datasets, ou vai aparecer Power BI aqui embaixo, alguma coisa assim, de modo que você possa escolher uma dessas tabelas aqui e começar a trabalhar nela direto com Power BI, e aí fazendo leitura em memória, ganhando performance no seu dashboard, e assim por diante, né? Eu sinto que aqui o nosso tempo ele já está praticamente estourado. Desculpa, Fabio, eu sempre falo demais. Mas, em linhas bem gerais, pessoal, era mais ou menos isso que a gente queria mostrar para vocês. Um pouquinho do que a Microsoft imaginou quando ela criou o Synapse, que tem por objetivo simplificar o trabalho de cada dia que a gente tem que executar na tomada de decisão, deixando isso mais fácil na nossa vida.
E como ela deixou versátil e flexível a possibilidade de você conseguir contratar esse tipo de solução, né? Essa é a primeira mensagem que a gente queria deixar. A segunda é que o Synapse, independente dele ter o MPP ou não, a gente participou de um evento ontem que deixou isso muito claro, e eu repito aqui, não se preocupe com o MPP. Se você precisar só trabalhar com integração de dados nesse momento, já vamos começar pelo Synapse, porque ele vai ser o caminho que vai agilizar qualquer tipo de projeto futuro que você tenha. Ele tem mais de 100 conectores nos linked surfaces, então se você for criar algum aqui, poxa, eu tenho, sei lá, eu preciso conectar com o Cosmos, por algum motivo ele não me trouxe todos os conectores aqui, talvez eu tenha clicado no lugar errado, o que é muito provável nesse momento, mas ele tem conexão com o SAP, ele tem conexão com o Google, ele tem conexão com a AWS, e aquele conector que não existia, ele conecta via API. Então você tem condição de trabalhar com qualquer dado dentro do Synapse. E de qualquer maneira, se esse dado ele não tiver no Synapse, tiver num data lake, subir o manual, pouco importa, ele vai se conectar no data lake e vai trazer o dado. Então eu acho que é mais ou menos isso que a gente queria mostrar de Synapse para vocês. Temos bastante expertise com projetos de Synapse, ciência de dados e Azure no geral, e a gente se coloca aqui também à disposição de vocês, caso vocês queiram bater um papo um pouco mais profundo, fazer um estudo de caso para pegar um projeto específico para a gente trazer para essa solução, aterrissar no dia a dia de vocês, a gente se coloca aqui à disposição para futuras conversas e espero que vocês tenham gostado aqui. Se alguém tiver vontade de dizer alguma coisa agora. Eu acabei de ver que tem uma pergunta do Adilson, né? Eu acho que eu tenho tempo para responder, né? Pina, Mal, Fabi? Tem sim, Reinaldo. Primeiro, queria parabenizar tanto você quanto o Maurício e agradecer o pessoal que ficou até agora. É lógico que para fazer uma apresentação de 1 hora, né, de Synapse Analytics, é muito difícil, tem muita coisa, um conteúdo abundante. E você falou bem, né? A gente fica à disposição para poder detalhar melhor cada cenário. Tem 2 perguntas importantes aqui, uma do Ricardo Branco e do Adilson de Oliveira, que dá para a gente poder responder ao vivo sim, Reinaldo, fica à vontade. Legal, o Ricardo Branco eu conheço de Soler. Soler, o ambiente de dev prod, tem como você criar, tudo depende dos pools que você vai criar. Eu só não sei se você está querendo dizer aí com a precificação do serviço ou só segregação de ambiente mesmo. É segregação de ambiente, Soler? Ou o custo da bilhetagem disso? O Soler saiu. Bom, enfim, é possível de criar sim essa segregação de ambientes, tudo depende de como você quer fazer. Se vai ser através da criação de pools ou através de diretriz, de governança, até de acesso de quem vai mexer, mas é possível sim de criar essa segregação. E aí a pergunta do Adilson é se ele substitui o Data Factory ou se eles são complementares. Na realidade, eu diria que eles são complementares. Essa parte de integração de dados, ela chegou no Synapse no ano passado. E o Data Factory já estava aí há bastante tempo, né? Então, eles são complementares. O Data Factory vai ter uma coisa ou outra que no Synapse você não vai ter, viu, Adilson? Tipo, por exemplo, o Data Factory você tem 2 opções de contratar ele separado, né? Ou você contrata ele como pipeline, ou você contrata ele como integration services, de fato, como funcionava no mundo on-premises. Então, isso no Synapse não tem. No Synapse você contrata só pipeline, e aí ele vai te tarifar por execução de atividade, por atividade, por job e por local de execução. Enquanto no Data Factory você tem mais uma opção que é o Integration Services, né? E você paga como se fosse uma VM. É mais ou menos isso. Tem também, Reinaldo, eu estou vendo aqui a Ana Cristina levantando a mão. Ana, fica à vontade, se você quiser abrir o microfone ou usar o chat, a câmera, fica super à vontade. Não, é só para agradecer e dizer que eu vim para conhecer, mas meu time na Firjan já está usando. Que bacana. E com um suporte bacana de vocês, da própria Microsoft, então a gente já tá engatinhando aí na solução. Muito bom, muito bacana, é um excelente depoimento para a gente, importante, muito bom. Vocês são parceiros nossos e eu acho que é importante falar também, né? Quando dá errado a gente grita, então quando dá certo também a gente está usando, começando e tá interessante. Que bacana, que bacana. Obrigado pelo depoimento. Super obrigado, Ana. E é isso então, Reinaldo. Acho que a gente também chegou aqui, passamos alguns minutinhos,
mais uma vez, em nome da Abrasoftware, agradecer muito a presença de vocês. Reinaldo, passo para você se despedir aqui, dando suas considerações finais para o pessoal e super obrigado por mais essa apresentação. Parabéns. Obrigado, Fabi, obrigado, Ana, obrigado, Adilson, obrigado, Alexandre, obrigado, Soler, todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Foi um prazer falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui, o tanto quanto eu gostei de poder falar com vocês agora. E esse depoimento da Ana encerra com chave de ouro, né? Mostra que a gente está aqui à disposição para uma parceria, para aquilo que for necessário para vocês. Temos a expertise e a gente está com muita vontade de pegar novos projetos desse jeito. Então a gente se coloca aqui de novo à disposição. Obrigado pelo tempo, que vocês aproveitem ainda mais o kit e esse restinho de tarde, pessoal. Obrigado e se cuidem. Fica com Deus, todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, até a próxima. Obrigado e parabéns para vocês aí pela apresentação. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado.